nós vamos conversar sobre 2 erros muito comuns aí na hora de fazer descoloração, na hora de fazer mechas ou luzes aí no cabelo da sua cliente. Muito comum na hora de fazer a mecha do cabelo, na hora de produzir uma mecha, na hora de fazer uma descoloração, é não se atentar ao fundo de clareamento. Como assim, Jô? Você descoloriu o cabelo, não identificou o fundo de clareamento correto que você precisa para chegar na cor que a sua cliente pediu aí no salão. Como assim? Sua cliente chega no salão com um desejo, por exemplo, de fazer um loiro pérola, tá? Ou um loiro platinado. Porém, para chegar nessa cor, você precisa pelo menos chegar na altura do fundo de clareamento 9, aonde na altura do fundo de clareamento 9 nós temos uma concentração de pigmentos, de resíduos de pigmentos amarelo, que com certeza é muito fácil de neutralizar. Porém, você não identificou o fundo de clareamento e retirou as mechas da cliente antes. Retirou antes de chegar no fundo de clareamento 9. Digamos que você tenha retirado aí na altura do 8, ou seja, no 8 nós temos ainda a presença do vermelho dentro desse residual. O que significa que se você tirou antes, vai ser mais difícil para que você dê para essa cliente um pérola ou uma cor mais clara. E também, por consequência, vai ser mais difícil para você neutralizar essa cor. Ao passo que neutralizar o 9 é muito mais fácil do que neutralizar o fundo de clareamento 8. E é muito comum o profissional não chegar nesse fundo de clareamento e compensar ou tentar compensar isso na hora do lavatório, aplicando uma coloração ou um tonalizante. Porque na visão do profissional, quanto mais a cor clara ele colocar para esse fundo de clareamento, mais essa cor vai ficar do jeito ou do desejo da cliente. Porém, isso é um grande erro. Por quê? Porque para cada tom precisamos de um fundo de clareamento que vai nos ajudar a chegar na cor desejada pela cliente. Então, se você não chegou no fundo de clareamento correto e apenas aplicou ali uma coloração que não é compatível com o mesmo fundo de clareamento, você só vai esconder e maquiar ali aquele tom indesejado. E, com certeza, quando a cliente começar a lavar o cabelo, sim, vai haver um desbotamento e, por consequência, uma cor indesejada. Mas, Jô, o que é que eu faço para que esse tipo de problema não aconteça? Se você chegou na altura do fundo de clareamento correto, você vai trabalhar com a mesma altura de tom do tonalizante ou da coloração para fazer essa criação aí de cor para sua cliente. O mais indicado é que você chegue no fundo de clareamento correto, ou seja, que você observe qual fundo de clareamento está aquele cabelo na hora da descoloração, para que você não leve para o lavatório antes do tempo, né, suficiente para chegar naquela cor e não fique com um problema nas mãos, que é aquela cor indesejada, aquele laranja em excesso ou aquele amarelado muito intenso. Então, um dos pontos chaves é saber identificar o fundo de clareamento. Descoloração, inclusive, que eu já vi chegar várias e várias vezes aqui no meu estúdio para fazer conserto, para arrumar. A cliente muitas vezes chega e sai do salão insatisfeita. É um ponto muito importante que vocês precisam prestar bem atenção aí. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Na morena iluminada. As morenas iluminadas nós utilizamos geralmente fundos de clareamento com residual quente. Ou seja, Jô, como assim, Jô, residual quente?
Os fundos de clareamento para a construção de morenas iluminadas, aquelas cores aí que vocês veem no Instagram, que vocês veem no Facebook, aqueles fundos, geralmente, a gente não é necessário abrir muito o cabelo. Como assim? Chegar nos fundos muito aclarados, como na altura do 9 ou na altura do 10. Por quê? Se o desejo da sua cliente é ter uma cor de cabelo morena iluminada, chocolate quente, chocolate frio, um caramelo, ou até mesmo um dourado, um mel, se você passa do fundo de clareamento e descolore demais esse cabelo, você tem um problema nas mãos. Por que que você tem um problema? Porque você vai ter que reverter isso com coloração ou devolver pigmento aí para esse cabelo e corre o risco do morena iluminada não ficar iluminada. Pelo contrário, ficar loira. A cliente quer o morena iluminada e sai do salão loira, platinada, perolada ou até acinzentado. Então, gente, é muito comum esse tipo de problema dentro do salão. O profissional passar do fundo de clareamento, aonde ele poderia aproveitar esse fundo de clareamento a favor dele para fazer a criação de cor. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês. Se a sua cliente sentou na sua cadeira e externou um desejo de ficar morena iluminada, trouxe uma foto e naquela foto ali você vê um fundo, uma cor mais quente, aonde a gente percebe as cores quentes porque elas são mais vibrantes, seja aí um caramelo ou um mel, você tem que aproveitar desse fundo de clareamento aí as cores quentes, o vermelho. Ah, Jô, como assim? Minha cliente não pediu vermelho. Veja bem, quais são os fundos de clareamento aonde nós conseguimos esses tons? São os fundos de clareamento que tem residual vermelho, na altura do 7, na altura do 6 e no máximo na altura do 8, aonde nesses fundos de clareamento ainda conseguimos ter a presença do residual amarelo e vermelho. Dessa forma, você vai aproveitar esse fundo de clareamento juntamente com a sua criação de cor e vai fazer a cor ficar muito mais bonita. Com certeza muito melhor do que você descolorir esse cabelo, abrir muito, passar do fundo de clareamento e depois você ter que refazer ou descer o tom aí com coloração. Por quê? Porque a consequência disso, quando você passa do fundo de clareamento, o cabelo da sua cliente pode até sair legal do salão, se você camuflar com coloração. Mas depois, na lavagem, vai ficar sim um tom muito aguado, um tom muito aberto. E esse, com certeza, se ela mostrou para você a foto de morena iluminada, não é o desejo da cliente. Então, gente, os dois pontos muito importantes aí que eu vejo um dos erros muito comum é ou não chegar no fundo de clareamento ideal para um determinado tom ou passar desse fundo de clareamento para fazer a criação de determinada cor, de determinado tom. O que é muito importante vocês observarem, primeiro o desejo da cliente, primeiro qual é a referência que essa cliente traz para você de fotos. Ah, vai ficar igual, Ju? Não, nenhum cabelo fica igual o outro, porque cabelo sabemos que é DNA e DNA é único, é exclusivo. Porém, você como profissional precisa entender a fundo de clareamento e do processo que você vai criar a cor de acordo aí com o residual, com o fundo de clareamento. Então, gente, a dica de hoje que eu trouxe para vocês foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo e se esse conteúdo de uma certa forma foi interessante, foi relevante para vocês,
Então não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário e ativar as notificações, porque toda vez que entrar conteúdo novo, você vai ficar informado, vai ficar